Olá! No vídeo de hoje vamos fazer o resumo do filme Jogos Mortais 10, lançado em 2023. O 10º filme da franquia se passa na mesma época da história do primeiro e segundo filme. E isso faz com que tenhamos o reencontro de personagens que marcaram sua participação na história. Eu acredito que o 10º filme é muito melhor que Jigsaw e Espiral, o que não é muito difícil, já que são dois filmes da franquia que, na minha opinião, foram bem inferiores aos primeiros. A história em Jogos Mortais 10 também é contada de uma forma diferente. Isso porque, nos anteriores, estávamos acostumados a ver alguém em uma armadilha, e só depois era explicado por que aquela pessoa foi testada e qual era o seu papel na história. Já no novo filme, não temos tantos flashbacks explicativos, e a passagem de tempo acontece de forma linear. Outra coisa que diferencia a 10ª parte é a ausência de investigação policial, que se faz presente em todos os anteriores. Isso não é uma retaliação. É um despertar. O filme já começa com John Kramer no hospital fazendo exames. Depois, vemos que ele faz parte de um grupo de pessoas com câncer. E lá ele escuta o depoimento de Harry Kessler, que diz ter câncer no pâncreas, estágio 4, mas que apesar do que os médicos falam, ele irá continuar lutando. Logo em seguida, vemos John conversando com seu médico, que dessa vez não era o Dr. Gordon, mas poderia ter sido a Doutora Lynn, de Jogos Mortais 3. O médico diz que John tem apenas alguns meses de vida. Um ano? Meses, no máximo. Eu ainda tenho muito trabalho para fazer. Na hora de ir embora, ele vai até um bebedouro e acaba presenciando um dos faxineiros mexendo nos pertences de um paciente. John vê o mecanismo que o paciente está usando. E logo podemos ver o faxineiro preso em uma armadilha inspirada nesse aparelho. Na fita, Jigsaw diz ter visto o faxineiro roubando um paciente, e que para sair do teste ele tem 1 minuto para girar um botão até o nível 5. Só que ao fazer isso, conforme for avançando os níveis, seus dedos serão quebrados um por um. O problema é que o faxineiro não consegue cumprir o teste, e o mecanismo preso em seu rosto suga seus 2 olhos. Mas calma, que esse teste estava se passando apenas na cabeça de John Kramer. E no final das contas, o faxineiro acaba não roubando nada, depois de perceber que estava sendo observado. Depois vemos John em uma cafeteria preparando seu testamento, até que ele vê Harry Kessler, e percebe que ele está muito bem de saúde. Os dois começam a conversar, e Harry afirma ter sido curado através de um tratamento à base de coquetel e cirurgia. Inclusive, ele exibe a cicatriz do procedimento com orgulho, dizendo ter agora toda a vida pela frente. John pega o contato e em casa começa a pesquisar sobre o método de cura do Dr. Finn Pederson. Ele assiste a um vídeo de Cecília, que é a filha do Dr. Finn, e nele, ela diz que seu pai está afastado por estar recebendo ameaças da indústria farmacêutica. John decide enviar uma mensagem, e não demora muito para que Cecília retorne seu contato dizendo que há vagas para o tratamento, porém com uma equipe no México. John viaja até lá, e é recepcionado por um taxista chamado Diego. No caminho, eles são abordados por uma van preta, que leva John até uma casa em uma área rural. Lá ele conhece uma jovem chamada Gabriela, que diz ser mais uma pessoa que foi curada. Depois, Cecília chega lá e começa a mostrar o lugar para John. Ele conhece o caseiro do lugar e seu filho Carlos, que estava jogando bola. E agora é hora de conhecer a equipe médica que cuidará de John. Começamos por Mateu, que se diz anestesista de um hospital. Depois conhecemos Valentina, que é a enfermeira responsável pela coleta de sangue para os exames, e junto com ela vemos um paciente chamado Parker Sears, que afirma ter passado pelo tratamento que curou seu câncer de tireoide. Mais tarde, Cecília está conversando com John e pergunta o que ele faz da vida. E ele responde que por muitos anos foi engenheiro civil e arquiteto, mas que agora ele tinha um hobby um pouco diferente. Ajuda as pessoas a superarem obstáculos internos. Como um coach de vida, é isso? Mais ou menos isso. Na próxima cena, vemos John tentando interagir com Carlos, enquanto ele ajuda o menino a consertar sua bicicleta. Mas a comunicação deles é bem limitada, porque um não domina o idioma do outro. Como se diz puxar? Puxar. Puxa. Ralar. Ralar. Chega o dia da cirurgia, e Cecília diz que quem vai operar John é um cirurgião chamado Ramone Cortez. John é anestesiado, porém ele permanece acordado e consegue ver parte da cirurgia em um monitor. Logo depois, vemos John acordando após a cirurgia. Cecília aparece e dá algumas recomendações para sua recuperação. E depois o que acontece? Depois toda a sua vida acontece.
Tempo depois, vemos John projetando uma armadilha. E pelo desenho, podemos dizer que essa é a armadilha do Timothy Young. O dispositivo a que Timothy está preso é o meu favorito. Eu o chamo de tapete. John decide voltar para entregar um presente para Gabriela. Só que ao chegar lá, o lugar está completamente abandonado. É aí que ele descobre que as imagens de sua cirurgia, na verdade, eram de um DVD. Sem acreditar que foi enganado, John decide remover a bandagem e vê que não há nenhuma cicatriz cirúrgica em sua cabeça. Eu confesso que colocar um personagem como John Kramer como uma pessoa tão ingênua a ponto de pagar $250 mil em um tratamento, sem nem ao menos investigar, foi o que eu menos gostei desse filme. Isso porque o personagem se diz tão bom em prever a mente humana que é difícil de acreditar que ele cairia em um golpe. Se você for bom em prever a mente humana, não deixará nada pro acaso. Mas continuando, John começa capturando Diego. O taxista acorda amarrado com um bisturi preso em suas mãos. Quando Diego consegue se soltar, ele se depara com uma fita. Nela, Dixon diz que sabe que Diego fez o papel de Dr. Cortez em sua operação. E que agora há 2 explosivos presos em seus braços. E que eles estão simulando um câncer. E só para constar, John está logo ali assistindo ao jogo de camarote. Para sobreviver à armadilha, Diego deve usar as lâminas presas nas mãos para cortar a carne de seu próprio braço para conseguir soltar os explosivos. E para a sorte de Diego, ele consegue se soltar faltando poucos segundos para a explosão. Na próxima cena, vemos John coletando informações sobre outros golpistas. E agora é a vez de Valentina, a falsa enfermeira, que na verdade é uma prostituta. Ela entra em um carro e começa a ser agredida por um dos clientes, até que ela é aparentemente salva por alguém que atinge o agressor quebrando o vidro do carro. Na próxima cena, vemos que Mateo, na verdade, trabalha em uma clínica veterinária. E que, além disso, ele vende alguns medicamentos para Gabriela, que é uma viciada. Depois que Gabriela vai embora, Mateo é atacado. E falando em Gabriela, ela se tranca em um banheiro para usar as drogas que acabou de comprar. Mas parece que ela não está sozinha. E não demora muito para que Gabriela também seja pega. Agora vamos para a casa da doutora Cecília, que estava falando ao telefone com mais uma vítima. Até que Cecília escuta um barulho e vê pelas câmeras que tem alguém no telhado. Ela corre para o carro, mas nessa hora, ela dá de cara com Amanda Young. John surge do banco de trás e aplica um tranquilizante em Cecília. Agora, com a equipe completa, é hora do jogo começar. E o fato do próprio John estar ali, cara a cara para explicar as regras, ao invés de usar uma fita ou um boneco Billy, faz com que esse jogo pareça ainda mais pessoal. Apesar de John afirmar que não se trata de uma vingança. Isso não é uma retaliação. É um despertar. John deixa claro que o grupo está sendo testado, pois eles sabem que o tratamento que Cecília vende é falso. E que ela pratica esse golpe há mais de 8 anos. E Amanda complementa dizendo que ao pesquisar os pacientes, descobriu que estão todos mortos. O jogo inicia com Valentina tendo que cortar a própria perna com uma serra de fio. E depois ela terá que sugar 90 gramas de medula óssea. Tudo isso em apenas 3 minutos. Caso ela não consiga, Valentina terá sua cabeça arrancada pela serra que está em volta de seu pescoço. John e Amanda se retiram da sala para assistir ao jogo de camarote, enquanto os demais imploram por misericórdia. Valentina começa a serrar a própria perna, e apesar de conseguir, precisa ir para a segunda etapa, que é coletar a medula óssea. Só que ela acaba não conseguindo completar o teste por muito pouco. E com isso, é a primeira a morrer. John pede para que Amanda inicie o teste de Gabriela, mas Amanda parece ter empatia por ela, já que Gabriela também é uma viciada em drogas. Perfil bem diferente do terceiro filme, em que descobrimos que a única coisa que Amanda desejava era que as pessoas não sobrevivessem aos jogos. Seus jogos eram invencíveis. Seus elementos meros vítimas. John e Amanda fazem uma pausa e ela questiona se ele deseja continuar com o jogo. E também diz que não está pronta para continuar o trabalho dele sozinha. Enquanto isso, o celular de Cecília começa a tocar, mas nenhum deles consegue alcançar a mesa. É aí que Cecília tem a ideia de arrancar o intestino de Valentina para usá-lo como corda. O plano dá certo, e ela consegue pegar o celular e pedir ajuda para alguém. Mas logo em seguida, Amanda aparece e dá um choque em Cecília. Depois, Parker Sears aparece lá gritando que caiu em uma fraude e que quer o seu dinheiro de volta. Amanda consegue capturá-lo.
e deixa ele amarrado até eles decidirem o que irão fazer. Parker reconhece John e diz que descobriu que era uma fraude, pois não havia cicatriz alguma em seu pescoço. John explica o que está acontecendo, enquanto Amanda ignora o pedido de John e, ao invés de iniciar o teste da Gabriela, ela vai para o Mateu. Um boneco Billy aparece e vemos que Mateu acorda preso em uma armadilha. Billy se aproxima no triciclo e traz as ferramentas para que o jogo dele comece. Diferente de Valentina, Mateu recebe uma fita com instruções do que deverá fazer para sobreviver. A sua armadilha conta com uma câmera que está apontada para sua cabeça e transmite a imagem para um monitor. Mateu deve usar as ferramentas para arrancar um pedaço do cérebro e colocar em um pote de enzimas que irão dissolver o tecido e desligar o circuito que fará com que Mateu possa ser liberado. Ele também conta com 3 minutos para conseguir cumprir o teste, mas ele acaba perdendo mais de 1 minuto só para criar coragem para começar. Mateu consegue abrir o crânio e arranca um pedaço do cérebro, mas ele demora muito, e não dá tempo do tecido ser dissolvido por completo, e o tempo acaba. Com isso, Mateu morre eletrocutado pelo mecanismo. Então, Billy aparece com uma fita para Gabriela. Ela se recusa a ouvir, então Joe entra em ação e diz que ela precisa jogar o jogo. Então, mesmo sem saber as regras, a armadilha de Gabriela é acionada, e ela fica suspensa pelas correntes. John começa a dizer o que ela deveria fazer para se salvar. Gabriela deverá usar um martelo para soltar a mão e o tornozelo, e ela deve fazer isso quanto antes, já que ficará exposta a uma máquina de radiação. Enquanto Gabriela luta para conseguir sobreviver, vemos que John decidiu soltar Parker. Gabriela consegue cumprir o teste, mas fica com o rosto queimado. John pede para que Amanda a leve para o hospital, mas nessa hora Parker aparece apontando uma arma para John. É nessa hora que descobrimos que Parker também fazia parte do golpe, e que ele e Cecília são um casal. Parker não só liberta Cecília, como também prende John na armadilha que seria para ela. Apesar da situação, John pede para que Gabriela seja levada ao hospital, mas Cecília mata a garota quebrando seu pescoço. Parker faz Amanda se acorrentar também, mas John diz que eles vão precisar recuperar o dinheiro que ele pegou na casa de Cecília. Só que o casal não parece ver isso como uma preocupação. Parker propõe que eles coloquem Amanda junto com John na armadilha, até que eles escutam um barulho do pequeno Carlos jogando bola. É aí que Cecília diz que gostaria de fazer John ver um inocente morrer, e ela traz Carlos para compartilhar a armadilha com ele. Nessa hora eu me perguntei quem dividiria a armadilha com a Cecília, já que John não sabia que Parker também estava envolvido. Cecília ordena que John fale as regras para Carlos, mas sabemos que os dois não se comunicam muito bem. Comprende? Ojalá. Parker aciona a armadilha, e as correntes puxam os dois para que eles fiquem deitados na plataforma. Uma torneira aparece para cada um, e começa a cair sangue no rosto dos dois. John puxa a alavanca, e a torneira de Carlos para de funcionar, mas agora todo o sangue está caindo em cima dele. Ao perceber como o mecanismo funciona, Carlos puxa sua alavanca, para evitar que John morra sufocado. Parker e Cecília decidem ir pegar o dinheiro, e ele faz a pergunta que não quer calar. Mas se você era a última jogadora, quem devia estar do outro lado daquela prancha com você? Quando Cecília pega a bolsa como dinheiro, um cronômetro é acionado, e o jogo em que John e Carlos estavam presos é desligado. Cecília e Parker ficam presos naquela sala. É nessa hora que temos um flashback de quando o Diego sobreviveu ao seu teste, e contou para John que Parker também fazia parte do esquema. John sabia que ele era mais difícil de ser capturado. Então descobrimos que aquela parte em que Cecília conseguiu pegar o celular também fazia parte do jogo, já que era uma maneira de atrair Parker para o lugar. Uma fita começa a tocar citando o nome dos dois. Nela, Dixon conta que eles sempre trabalharam juntos, mas que chegou o momento de um trabalhar contra o outro. Um gás venenoso começa a tomar conta da sala, e há apenas uma saída de ar. Isso faz com que os dois comecem a lutar um contra o outro. Cecília consegue sair vencedora após apunhalar Parker no estômago. E sim, é isso mesmo que você está pensando. Cecília consegue sobreviver no final das contas. John pega todo o dinheiro que ele havia pagado para Cecília e doa para Carlos. Então, John, Amanda e Carlos saem de lá deixando Cecília para trás. E se você, assim como eu, é fã de Jogos Mortais, com certeza você sentiu falta de um certo alguém que também ajudou John a conseguir as informações sobre os golpistas. Mas não se preocupe, em uma cena pós-crédito, voltamos ao banheiro mais famoso da franquia. E claro que John não iria esquecer da pessoa que direcionou ele para o falso tratamento. Então vemos que Harry Kessler também será testado. John vê que a cicatriz dele era falsa,
E nessa hora, descobrimos que o detetive Mark Hoffman está ajudando John a colocar Harry na armadilha. De todos os homens para trapacear, você escolheu John Kramer? Eu chamo isso de um baita azar. Até conseguimos ver o mecanismo, mas infelizmente não saberemos o que Harry terá que fazer para sobreviver. Eu quero jogar um jogo. E assim termina o filme Jogos Mortais 10. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu gostei. Até o próximo vídeo!